Importantes jogadores do Vasco estão antecipando a pré-temporada para que possam reforçar o Vasco no início do próximo ano. Aliás, 3 partidas do Vasco no Campeonato Carioca serão disputadas fora do estado do Rio de Janeiro. O nosso pequeno gigante Gui ganhou o prêmio The Best na FIFA. Virou novela a busca do Vasco por um novo treinador e um argentino naturalizado boliviano está sendo oferecido ao Vasco da Gama. A base vem forte e se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, atenção, ative as notificações, dê uma olhada, porque houve aí um bug do YouTube e alguns canais que você tinha como notificado, agora não os mais tem. Então dê uma checada. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil ainda esse ano. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Vou iniciar o vídeo falando sobre 3 jogadores importantíssimos no time do Vasco, 3 titulares, inclusive, que são diferenciados exatamente por conta da postura fora de campo. Dentro dos gramados, a gente sabe do potencial do Jair, do Paulinho e do Felipe Coutinho. Inegavelmente, são 3 atletas titulares do Vasco da Gama. E eles estão iniciando o período de pré-temporada, enquanto a maioria que jogou durante boa parte do ano irá se apresentar a partir do dia 6 de janeiro. Jair, Paulinho e Felipe Coutinho vão antecipar. Jair e Paulinho já a partir do dia 27 de dezembro, treinando no CT Moacir Barbosa. O Felipe Coutinho também vai utilizar o CT antes do dia 6 de janeiro. Parabéns pela iniciativa do Jair, do Paulinho e também do Felipe Coutinho, que vestem, tão bem a camisa do Vasco. Campeonato Carioca, o Vasco confirma 3 jogos que o Vasco tem mando de campo serão disputados fora do Rio de Janeiro. A partida contra o Volta Redonda será em Cariacica, jogo contra o Madureira será em Manaus e a partida contra o Fluminense será em Brasília. É bom destacar esses 3 jogos com mandos de campo do Vasco, portanto o Vasco está vendendo, o Vasco está faturando uma grana e acho que o Campeonato Carioca é para isso mesmo, faz um faturamento maior, já que a renda é pouca, bota o time para jogar, que sirva de laboratório também para ganhar algum dinheiro, Fez bem, parabéns pela iniciativa aí do presidente Pedrinho. Já eu vou falar sobre a busca do novo treinador e também do Guilherme. Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco se prepara para a competição, estreia no dia 4 de janeiro, jogando contra o 15 de Piracicaba. Depois joga no dia 7 contra o Canaã, time do Distrito Federal, e no dia 10 enfrenta o Nacional, time da capital paulista. Todos os jogos na primeira fase do Vasco serão no estádio que pertence ao Nacional, estádio da Rua Comendador Souza. É como é chamado o simpático estádio do Nacional. Então o Vasco vai jogar, inclusive, contra o Nacional no campo do Nacional, mas eu não tenho a menor dúvida de que nos 3 jogos a torcida do Vasco será a maioria, O Vasco tem uma torcida grande na capital paulista e a Copa São Paulo, certamente a torcida do Vasco irá comparecer. Importante destacar também que a base do Vasco, que deixou de participar de algumas competições no ano passado, porque o Vasco não estava bem ranqueado para isso, em 2025 o Vasco voltará a disputar todas as competições da base, tanto sub-17 quanto sub-20, porque é uma vergonha, eu vou repetir aqui, é uma
Vergonha um clube como o Vasco não disputar uma competição de base porque o clube não está bem ranqueado. Pedrinho conseguiu devolver isso também, reposicionar o Vasco da Gama, né? O Vasco precisa ser reposicionado, tanto na base quanto no time de cima. É repor o Vasco no lugar de onde ele jamais deveria ter saído, que é no topo, na elite, brigando por títulos. Vamos falar sobre o Gui, o pequeno gigante Gui. Parabéns, Guilherme Gandra. Conquistou lá no prêmio The Best da FIFA, torcedor símbolo. Então é o nome do Vasco ecoando mais uma vez pelo mundo, dessa vez através do Guilherme. E parabéns à torcida do Vasco, né? Parabéns torcedores em geral que foram até o site da FIFA, votaram, dando esse prêmio ao Guilherme e, por consequência, ao Vasco. É um torcedor do Vasco que conquistou o prêmio de melhor torcedor no ano, no prêmio The Best FIFA. Então, parabéns ao Guilherme e à enorme torcida do Vasco. Sobre o treinador, virou novela. Não tá legal. Por quê? O Vasco foi o primeiro dos grandes times do futebol brasileiro a ficar sem treinador. Faltando 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, e o Vasco já estava sem técnico. Colocou o Felipe de maneira interina. Naquele momento, o Vasco já deveria estar correndo atrás de um técnico e o Vasco já deveria ter, nesse momento, um treinador. Mas ainda está negociando. Ainda não houve um acordo com o Renato Gaúcho, que, segundo as informações, ganhava 1,5 milhão no Grêmio. E, segundo as informações, o Vasco teria feito uma proposta de 750 mil ao Renato, que é um baita salário, baita salário. O Renato não vai receber em nenhum outro clube no Brasil o valor que ele ganhava no Grêmio, porque no Grêmio ele tinha uma outra representatividade, além de técnico. O Grêmio paga ao Renato 1,5 milhão. Outro clube não pagará, mas isso é um problema do Renato, se vai ter acordo ou não com o Vasco da Gama. Foi oferecido o Gustavo Quinteiros, que é um técnico que nasceu na Argentina, se naturalizou boliviano. Ele conquistou um título recente na Argentina pelo Vélez. Ele tem contrato com o Vélez até o final do ano. O Vélez tenta mantê-lo como treinador, mas sabe que é muito difícil concorrer com o clube brasileiro, porque o real vale muito mais do que o peso. Imagino eu que para o Gustavo Quinteiros seria bem interessante trabalhar no futebol brasileiro, trabalhar no Vasco. Ele andou negociando com o Santos, acabou não concluindo essa negociação e agora foi oferecido ao Vasco. É um plano B. O plano A do Vasco é o Renato Gaúcho, ainda aguardando a resposta do treinador. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.